Hoje eu vou te mostrar em 5 passos como montar o seu aquário de bateria. Segura aí. Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Diego e hoje vou mostrar para você como montar o seu aquário de bateria em 5 passos. E talvez vai ter um 6º passo aí, fica aí no vídeo para ver se eu vou liberar um hackzinho no final. Mas vamos lá, sem delongas e sem demoras, esse assunto é o que tem mais aparecido para mim aqui de dúvidas da galera. A galera tem me perguntado bastante sobre isso. Enfim, vou colocar alguns passos aqui para você montar a sua bateria, tá? A gente já fez alguns vídeos aqui explicando algumas coisas sobre o aquário de bateria. Você pode procurar aqui no canal ou o Kaique vai colocar aqui em algum lugar. Mas eu vou te dar um passo a passo de como você pode montar um aquário que vai ter um bom resultado e talvez algumas dicas que vão fazer você economizar. Bom, já peço desculpa que a gente está aqui num cenário de Hollywood, né? Claro, a gente está aqui no carro e para não deixar vocês sem conteúdo, para não deixar de continuar, né, tendo coisas aqui no canal, a gente vai gravar dessa forma mesmo e do jeito que dá. Então, já te peço aqui, antes da gente começar a te dar os pontos aqui, cara, curta aqui o canal. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Então, sem demora, sem delongas, vamos lá. 5 passos. Primeiro passo, a primeira coisa que você precisa é definir se o seu aquário de bateria vai ser fixo ou se ele vai ser móvel, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Para você começar a montar, você fazer o orçamento e você pensar na quantidade de material que você vai usar, você precisa definir isso, se essa bateria, se esse aquário vai ser móvel ou vai ser fixo. Então, por exemplo, se você tem na sua igreja algumas apresentações durante o ano, Páscoa, Natal, algumas, sei lá, conferência, alguma coisa que geralmente você mexe no layout dali do palco, eu recomendo que você faça móvel, tá? E se você não tem isso, cara, minha igreja geralmente, tô aqui na igreja faz 10 anos, nunca mexeram, tal, acho que não tem essa necessidade, eu prefiro fazer fixo. Então, a primeira coisa que eu te passo é, defina se ela vai ser móvel ou vai ser fixa. Para te ajudar, eu vou te dar alguns pós e contra dos dois lados, tá? O fato de ser móvel, eu já falei aqui que a gente consegue movimentar a bateria e você consegue ter liberdade para mudar o seu mapa de palco, né? Para alguma apresentação especial ou até mesmo corriqueiramente para você sempre não ficar no mesmo layout. Então, o fato de ser móvel, você ganha muito nisso. O fato de ser fixo, o que você ganha? Você ganha na economia de material, né? Porque provavelmente você pode usar uma parede, né? Você não precisa ter um material total ali do aquário, né? Então você pode utilizar 2 paredes, por exemplo, uma parede de lateral, uma parede de fundo. Você não precisa fazer, né, um tablado, um carrinho para essa movimentação. Então você economiza bastante com isso também. E o lado que eu mais vejo é isso, sabe? O lado da economia. Você gasta menos material sendo fixo. Porém, você tem o lado engessado, né, que você sempre vai estar na mesma posição. E o móvel, enfim, você consegue ter essa praticidade de jogar para qualquer lado, porém você gasta um pouco mais do material. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a escolha do layout. Você precisa escolher qual é o layout que você vai utilizar, qual é o desenho desse aquário que você vai utilizar. Em cima dos nossos projetos, em cima do que a gente tem executado há alguns anos, eu vou pedir para o Kaique colocar aqui do meu lado ou em algum lugar aqui. Esse layout é o layout que a gente tem mais usado, tá? Por quê? Porque a gente tem tido um resultado muito legal esteticamente, tá? Questão de visualização mesmo, as pessoas conseguem enxergar bem o batera lá dentro. A gente não tem tanto reflexo assim nessa disposição, né? Porque a gente tem uma quebra ali de vidros. E também o mais importante de todos é que a gente tem um rendimento melhor acusticamente. Então é um pouco melhor nesse formato do que formatos de vidro mais reto, sabe? Por exemplo, se você fizer um L, por exemplo, tá? Então, nesse formato foi um resultado. A gente já fez em vários formatos, né? Geralmente baseados nas ideias de líderes da igreja e tudo mais. Então esse formato foi um formato que deu mais resultado, tanto esteticamente, visualmente, para se enxergar, também visual para câmeras, né, para fazer transmissão, para uma câmera chegar, fazer uma filmagem, é interessante também.
e também no aspecto acústico, tá? Ele tem um resultado um pouquinho melhor do que os outros. Eu vou pedir pro Kaique colocar em cima desse formato que a gente acabou de mostrar uma medida que é uma medida interessante para você poder usar, tá? Essas são as medidas que a gente tenta utilizar em todos os projetos que a gente faz. Porém, em alguns casos, um palco é maior ou menor, a gente não consegue fazer muito mais, a gente tenta ser o mais próximo disso possível. Então aqui as medidas, aproveita para tirar o print, que essa aqui tá indo de graça, beleza? Terceira dica, piso. Qual é o material que eu tenho que usar? Nesse caso, a gente está falando para quem vai fazer a sua estrutura de batera móvel, tá? Por quê? O que acontece? A gente vai ter que fazer um tablado, tá? E nesse tablado, nesse praticável, vamos dizer assim, né? Ou pode ser um carrinho também, você pode entender como um carrinho. Você precisa fazer uma base para que você apoie, né, o aquário em cima dele. E essa base precisa se locomover, tá? Se você vai fazer fixo, você não tem essa necessidade. Você vai fazer ele, né, fixo, sem chão nenhum. Você pode pôr no próprio chão do palco, enfim. A ideia é economizar quando você faz fixo, né? Então imagina só, se você tem ali um tablado, eu vou pedir pro Kaique fazer o desenho aqui enquanto eu vou falando. Imagina só, você vai ter o mesmo layout, né? Olha, essa visão que a gente tá tendo é uma visão de cima, tá? E aí o que acontece? Eu te recomendo que você use Metalon, tá? Que é um material resistente e é um material leve, tá? Metalon, e eu uso nos meus projetos um Metalon de 5x5, ou seja, 5 centímetros por 5 centímetros. Ele é um Metalon quadrado, tá? E aconselho que você compre uma espessura que não seja tão pesado, tá? É somente para você ter uma estrutura para você colocar em cima ali o seu aquário. Bom, então o que eu te recomendo? Geralmente as madeiras, tá? As madeiras que a gente usa padrão, ela tem uma medida de 1,10 por 2,20, tá? A não ser que você vá fazer com uma madeira diferente, mas se você utilizar esse tipo de madeira, eu vou te dar um hackzinho aqui. O que acontece? Se você colocar as estruturas a cada 55 centímetros, do jeito que a gente está mostrando aqui no desenho, o que vai acontecer? Quando você for colocar a madeira por cima, você vai ter sempre uma estrutura na borda da sua madeira, uma estrutura no meio da sua madeira e uma estrutura fazendo a emenda. Ou seja, no desenho que a gente está fazendo aqui, você sempre vai ter uma estrutura, vai ser muito firme, tá? Então, para você não fazer sempre na ponta, no meio ele vai ficar sempre com uma... a gente, sei lá, abaulado, né? Não sei a palavra correta, mas a gente sempre fala dessa forma, abaulado. Não vai ficar ali mole, sabe, no meio. Então você sempre, quando você coloca a cada 55 centímetros, o centro do Metalon, você sempre vai ter uma estrutura no meio e uma na emenda. Então, mas com o desenho aqui, eu acho que você vai entender um pouco melhor. Então, quando você faz essa estrutura, você vai utilizar na parte de baixo rodinhas, né? Eu aconselho que você ponha nessas disposições aqui, tá? As rodinhas que você vai dividir o peso e você vai conseguir ter uma boa movimentação, tá bom? Bom, vamos lá. Quarto passo para você construir o seu aquário. Lembrando que, se você está gostando do conteúdo até agora, cara, clica aqui no curtir, comenta aqui para mim se você já tem ou não um aquário aí na sua igreja, como que você fez. Se você tiver alguma dúvida também, eu falo isso em todo vídeo, entre em contato comigo aqui no direct do Instagram, eu posso tirar todas as suas dúvidas. Pode comentar aqui também no YouTube, mas às vezes no Instagram a gente é um pouco mais dinâmico, demora um pouco menos, né, pra gente responder. Mas eu sempre procuro responder todo mundo, beleza? Então vamos lá, o quarto passo. O quarto passo a gente já falou que a gente vai fazer um tablado, né, um carrinho pra gente poder fazer isso. E o quarto passo, ele é sobre a estrutura que a gente vai usar para esse aquário, tá? Diego, que estrutura que você recomenda que eu use? A gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre vidro e sobre acrílico, tá? Eu particularmente, por todas as avaliações, eu prefiro trabalhar com vidro, tá? Enfim, se você quiser saber o porquê do vidro e do acrílico, assiste o vídeo aqui que você vai tirar sua dúvida. Não vou entrar nesse quesito agora. E qual que é a grande sacada do vidro? Cara, a grande sacada é o seguinte: para você ter uma economia, eu aconselho que você use vidro de box. Isso mesmo, sabe aquele box, aquele que você usa no banheiro ali para tomar um banho, aquele vidro? É exatamente esse vidro que você vai usar para fazer. Diego, por que o vidro do box? Cara, primeiro porque ele é padrão, tá? E por ser padrão,
esses vidros, principalmente na altura, ele acaba sendo um vidro mais barato, porque as fábricas eles fazem uma maior quantidade desse tipo de vidro, tá? Então você vai conseguir um preço muito bom comparado a um vidro que você vai mandar fazer. Por exemplo, o vidro do box ele geralmente tem 1,80 m, 1,90 m, isso já é padrão de fábrica. Se você pedir para ele fazer com 2 metros de altura, você vai ter que pedir um vidro específico. A fábrica vai ter que fazer um vidro só para você específico. E quando você pega já um padrão, você tem um preço mais barato, né? Não é um projeto do zero. Então você só vai pedir ali as medidas. Você vai passar as medidas para o pessoal de uma vidraçaria fazer para você, e você pede para utilizar esse vidro. Qual que são os detalhes desse vidro? É que ele tem essa altura de 1,82 m, 1,90 m, e não é tão alto quando você vai entrar dentro do aquário, né? Ou seja, você vai entrar ali em pé para sentar e tal, tudo mais. Talvez se você for um cara alto, talvez, sei lá, você vai bater a cabeça no teto, enfim. Mas como o baterista fica 99% do tempo lá dentro sentado, que ele tá tocando o instrumento, eu acredito que não tenha ninguém que sentado ele vai dar mais do que 1,80 m. Então o baterista vai conseguir ficar confortável lá dentro, você vai conseguir economizar no tipo de vidro, e é um vidro de fácil instalação, né? Não exige um projeto gigantesco. Então eu uso vidro geralmente de 6 ou 8 milímetros, tá? Então você vai fazer esse desenho contornando, o Kaique tá fazendo aqui, ó, contornando essa estrutura. Você vai fazer tudo isso de vidro. Então você vai pegar essas medidas e você vai ver com alguém da vidraçaria quais são as medidas mais próximas para você fazer esse desenho, tá? Uma parte muito importante desse passo, que é sobre a estrutura, é como você vai fazer o orçamento disso. O que eu te recomendo? Que você pegue uma fita e você faça o desenho no chão, você coloque a sua bateria dentro e vê se essas medidas cabem à sua bateria. E com esse desenho no chão de fita, você vai chamar algumas vidraçarias da sua cidade e você vai pedir para eles fazerem um orçamento em cima daquele layout. Alguma vidraçaria ou outra vai te dar alguma solução diferente, algum vidro um pouco maior ou menor, mas eles vão ter uma ideia do que você está falando, tá? Então você vai desenhar isso no chão, você vai tirar as medidas, você vai fazer o trabalho de casa para você poder economizar, tá? Uma outra dica muito importante é que o seguinte, você consegue economizar se você compra vidro de refúgio, tá? Então existem, na minha cidade, por exemplo, existe uma empresa, uma fábrica de vidro em que algumas peças foram fabricadas e por algum probleminha na peça, por ser um pouquinho maiorzinho, um pouquinho menor ou um pouco mais larga, eles vendem a preço de banana, cara, muito barato. Eu já comprei, a gente já fez um aquário de batera com peça de refúgio gastando R$200, né? Então você pode ir lá ver se você acha, né, essas peças, esses vidros, e você se adapta ao tamanho que você tem. Claro que você não vai ter os tamanhos bonitinhos do jeito que você quer, mas você pode adaptar ali, mudar um pouco, e se não der tudo, pelo menos uma parte você consegue comprar de vidro, tá? Então essa é uma parte muito importante, tá? Então você vai fazer tudo isso de vidro. Essa parte aqui que a gente está identificando agora, que geralmente é o fundo, e talvez uma lateral. Se você for fazer fixo, você pode utilizar a parede, tá? A parede lateral e a parede do fundo, para você economizar, tá? Essa parte do fundo a gente faz geralmente de madeira, tá? Porque a gente precisa tratar essa parte, então não dá para ser vidro, né? Ou vai ser um material muito caro para você estragar. Então eu prefiro que você trabalhe com madeira ou um material mais em conta do que o vidro, para você colocar espuma ali, né? A gente vai fazer tratamento ali. A gente vai chegar nessa parte já, aguenta aí. Bom, um outro detalhezinho aqui é sobre a porta. Bom, cara, essa parte é muito importante e preste muita atenção. Você precisa fazer com que a porta, né? Geralmente a gente põe nessa parte aqui, ó. O Kaique tá fazendo um desenho pra gente. Essa porta, ela precisa ter um vão, ela precisa passar 24 polegadas. Por quê? Porque você precisa colocar o bumbo da bateria para dentro. Então a porta ela precisa ter no mínimo essa dimensão. Hoje, Diego, mas hoje meu bumbo é de 18, meu bumbo é de 20. Tudo bem, mas se um dia você trocar, né? Você tem a facilidade de você entrar com o instrumento para dentro. Eu quero tirar para uma manutenção, eu vou tirar por motivo A, B ou C. Enfim, não importa. O importante é que você lembre que você precisa de uma porta que tenha o vão da porta de no mínimo, né? Que precisa passar pela porta no mínimo
24 polegadas, tá bom? Vamos lá. Outro detalhe sobre a estrutura, importantíssimo, importantíssimo. Na parte de cima a gente usa madeira, tá? E geralmente eu uso uma madeira leve, uma madeira de 6 ou 8 milímetros, no máximo 10 milímetros na parte de cima, tá? Essa madeira, ela não precisa ser pesada, porque a gente vai colocar ali o tratamento acústico, que geralmente é leve. Mas a gente precisa fazer uma estrutura, então quando a pessoa fizer o box, imagina só, ele vai fazer o box ali, vai acompanhando comigo no desenho aqui, ó. Ele vai fazer o box, pá, bonitinho, beleza. Em cima do vidro ele vai colocar aquele acabamento, esse acabamento que geralmente põe em box. A madeira vai acima desse acabamento. E aí o que a gente precisa fazer? Para apoiar essa madeira e para ela não ficar com uma barriga, para ela não ficar ali embaulada, a gente precisa colocar umas estruturas, do jeito que está no desenho aqui, para que você apoie essa madeira. Então, sei lá, você pode colocar madeira, você pode colocar um pedaço de alumínio, você pode usar talvez a estrutura do próprio box, você pode ver com o cara da vidraçaria se ele não tem ali alguma coisa, mas precisa ser algo leve. E a madeira também pode ser leve. Então, para você ter um apoio, eu recomendo que você faça isso, tá? Então você vai colocar a madeira ali por cima, certo? Beleza. Quinto passo. O quinto passo é a parte mais importante de um aquário, porque é onde geralmente a galera dá uma vacilada, dá uma errada feia, que é sobre o tratamento acústico. O tratamento acústico. Não sei se eu falei o tratamento acústico. O tratamento acústico é a parte mais importante. Por que acontece? Imagina só, você vai lá, faz uma estrutura, você fecha aquilo em vidro, você põe madeira atrás, põe madeira em cima e você põe uma bateria lá dentro. O que acontece? Você está criando um ambiente totalmente refletivo para áudio. Reflexivo, refletivo, sei lá, uma das duas palavras. Aí que vai corrigir, vai colocar aqui na Wikipédia qual que é a palavra certa. Então a gente vai ter muita reflexão ali dentro. Então a gente precisa tirar essas reflexões, tirar essa reverberação que o instrumento vai causar ali dentro, tá? E também para não matar o batera lá dentro com volume, né? Porque você fechando um instrumento que geralmente tem um volume alto num espaço pequeno, você vai matar o cara lá dentro. Beleza. O que a gente utiliza? E quais são os processos para a gente fazer esse tratamento acústico? Primeiro, a gente precisa fazer um tratamento no teto. Tá? O teto é a parte mais importante do aquário da bateria. Então, o que eu te recomendo? Que você use espuma, de preferência espumas acústicas, tá? Aquelas que tem o formato da cartela de ovo, enfim, qualquer formato que você pode usar. Quero usar um liso por ser mais bonito, enfim. Eu geralmente gosto mais do liso, que eu acho mais bonitinho. E você vai fazer a conta de quantas espumas vai dar ali e você vai comprar. Diego, onde eu compro isso? Você vai comprar na internet, Mercado Livre, site, Google, dá uma pesquisada por espuma acústica, tá? E se você conseguir, dê preferência para espumas que tenham uma norma de anti-chama, tá bom? Para você não ter dor de cabeça com aprovação de bombeiro e tudo mais. Aí, depois do teto, para onde eu vou, Diego? O que eu vou tratar? Qual vai ser o tratamento acústico internamente? A gente vai tratar o teto, a gente vai tratar a parte de trás totalmente, tá? E nós vamos tratar o chão, tá? O chão é uma parte importante que, de repente, dependendo do material que você vai pôr, vamos supor que você vai colocar um carpete, você vai colocar uma forração ali, você precisa fazer isso antes da pessoa vir instalar o vidro, né? Principalmente se for móvel. Agora, se for fixo, você pode instalar depois, não tem problema. Mas essas três partes a gente precisa fazer o tratamento. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 superfícies sendo absorventes e 3 superfícies que refletem, tá? Então, 3 é onde? Teto, fundo e o chão. E as 3 que refletem é onde está o vidro, que é uma lateral, a outra lateral e a frente, tá? Então, a gente está absorvendo 50% e 50% a gente tem umas paredes, né, superfícies ali reflexivas. O vidro, ele é o material que mais reflete, então não tem como a gente tratar algo do vidro. Então a gente tem que tratar onde a gente não precisa do vidro, né? Se você, no caso, estiver usando fixo e você for usar uma lateral com parede, você pode tratar essa lateral também. Quanto mais tratado, melhor, ok? E aí a gente vai ter 4 partes com tratamento e 2 partes refletindo, beleza? E agora vamos para o 6º passo, que o 6º passo é um presente meu aqui para vocês,
que é sobre os cuidados que você tem que ter sobre você fazer um aquário, tá? Qual cuidado que você tem que ter com isso? Porque não é só simplesmente fazer um aquário, coloco lá e tô nem aí, tá? Algumas coisas que você precisa entender. Quando a gente coloca no aquário, basicamente a igreja vai ouvir a bateria se você microfonar. Então você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso no seu orçamento, você precisa microfonar a sua bateria, tá? E a bateria, geralmente, a gente usa de 7 a 8 microfones, que é no bumbo, na caixa, às vezes 1 ou 2 microfones na caixa, aí depende do gosto. Mas vamos colocar lá, bumbo, caixa, chimbal, que é o contratempo aqui, o tom 1, o tom 2, vamos lá, ó, bumbo, caixa, chimbal, tom 1, tom 2, surdo e geralmente 2 microfones para os pratos, tá? Então a gente está falando de no mínimo 7 canais e no máximo 10, tá? Se você quiser, mas você precisa ter isso em mente. Você precisa ter microfone para todas as peças, né? E isso vai ter um custo, né? Então você precisa colocar isso no orçamento também, porque não adianta você colocar o batera dentro de um aquário, porque aí depois a igreja não vai ouvir o cara, certo? Então você precisa microfonar e precisa passar pela mesa de som, você precisa ter os canais, enfim. Acho que isso aí é uma parte básica. Você já deve estar por dentro disso, mas a gente só está lembrando aqui. Beleza. Cara, outra parte muito importante. Essa bateria ela precisa estar afinada. Por quê? Porque o único som que está saindo é o som dos microfones. O som que vai sair é só dos microfones. Então essa bateria tem que estar constantemente sendo afinada, né? As peles ali tem que ser afinada. Então, bateras, mantenham essa bateria afinada. Líderes, se o seu batera não sabe afinar, ou o cara tem que aprender, ou você chama alguém lá na igreja para ensinar, ou eu conheço algumas igrejas que pagam para profissionais ir lá e afinar uma vez por mês, por exemplo. Então você precisa manter esse instrumento afinado, tá bom? Porque o que vai para fora é muito importante, né? Quando você tá com a bateria aberta, se ela estiver desafinada, às vezes a galera nem percebe, né? Porque ali é um instrumento e tal, tá tudo meio misturado, barará, acaba não sentindo isso. Mas quando você microfona, sim, o microfone ele ouve exatamente o que está acontecendo. Então ele pega sobras, ele pega um monte de detalhes. Então mantenha a bateria afinada. Bom, um outro ponto que é importante, que é sobre o cuidado com o músico, tá? Lembrando que se o músico estiver dentro do aquário, ele precisa de um fone de ouvido para ouvir a banda, né? Que tá pro lado de fora, as coisas que estão acontecendo do lado de fora. A gente precisa tornar o ambiente do aquário um ambiente confortável. Então tem que estar tratado acusticamente, tem que ter um fone, uma via de fone, um auxiliar disponível para o batera lá ouvir, né? E outro ponto muito importante é pensar no bem-estar do batera. Ele está num ambiente fechado, com espuma, e provavelmente esse ambiente vai estar quente. Então a gente precisa climatizar esse espaço, ou no mínimo um ventilador, né? Ou, né, se for possível, até um ar-condicionado, algum sistema que facilite para ele ficar confortável lá dentro. Porque não adianta, a gente já está sacrificando o batera, jogando ele dentro do aquário, né? Pra gente ver como um todo, né? A ideia de fazer o aquário é a gente ajudar a igreja no todo. Só que também a gente precisa trazer benefícios para quem toca, para não ficar ruim. Imagina só, você faz um aquário e não faz um tratamento acústico lá dentro. O cara vai ficar muito alto para ele lá dentro. Vai sair o som muito ruim, né? Outra coisa, o cara vai estar tocando lá e geralmente é o músico que mais se mexe. Ele está fazendo ali um exercício, o cara está fazendo uma maratona. Então ele precisa de uma climatização ali dentro, ele precisa de no mínimo um ventilador, tá? Então pense nessas coisas que são importantes, beleza? Galera, eu espero que tenha ajudado. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. São vários pontos aqui, mas a gente queria colocar isso de uma forma geral e fazer o vídeo de uma vez para a gente não ter que ficar repetindo esse assunto várias vezes aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aqui, pode ser pelo direct do meu Instagram, e compartilha esse vídeo, manda para algum amigo que tá pensando ou que já fez algum aquário e precisa melhorar alguma coisa. Tem muita gente que entra em contato comigo porque tem um aquário e não tem resultado, tá bom? Então se você tiver dúvida de alguma coisa, entre em contato que eu posso te ajudar, beleza? Valeu galera, tamo junto e vamos que vamos. Falou!